Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, jornalistas, amigos, colegas de trabalho e amigos que comparecem aqui hoje a essa galeria. Senhor presidente, demorei um pouquinho, o senhor me pegou no contrapé, né? O senhor fala sempre, eu falei, ele veio também, não veio. Bem, inicialmente eu quero cumprimentar o bairro Tangarás, que está ganhando já, começou nessa segunda-feira. É uma reivindicação nossa, antiga, desde o tempo que nós somos vereador da outra vez. Está com câmera nova hoje, rapaz. Parabéns, hein, mana querida? Olha, rapaz, modernizou. O Mané Faria, meu pai, ia dizer, modernizou. O bichinho modernizou. Então, cumprimentar a TV Câmara, né, presidente? Olha como é que está moderno ali. A Secretaria Municipal de Obras já começou aí, nessa segunda-feira, a construção ali na rua, ali no Tangarás, né? Onde você, no antigo Country Club, aquela rua principal, tinha uma ponte de madeira e já estão sendo construídas ali, começou ontem, uma ponte de madeira. Parabéns aí o pessoal do Tangarás, que liga aí ao bairro ali ali chama Parque Bauru ao Tangarás, né? E obrigado, agradecer ao secretário de Obras, que nos avisou que estava começando um pleito antigo nosso. Temos também pedimos também já há muito tempo uma creche para o bairro Tangarás. E segundo a secretária da Educação, Vera Casério, sai no próximo ano só. Esse ano não tem dinheiro, está meio complicado, mas no próximo ano sai. É uma reivindicação antiga lá, passamos lá no Tangarás, lá no Mário, no supermercado, no Carlão, algumas lideranças de lá, e eles disseram que o ano que vem, aliás, eu estou avisando a eles que o ano que vem sai. A cabeceira da Prontos também ali no distrito de Ibiriçá vai ser feita essa semana, no máximo a semana que vem, que estava dando problema. Ali no bairro Barra Grande, onde tem grande festa ali. Em agosto teremos a grande festa. E também pedimos o asfaltamento de algumas ruas aí da Independência, que também seremos atendidos pelo secretário Ney. Bem, eu quero agora enfocar aqui, eu tinha feito um pedido, a caneta caiu, dona Soraya vai trazer, obrigado, dona Soraya, essa rodovia, a Via Rondon que passa por aqui, Carlão, ali, perto do seu bairro ali era 80, mudou para 90, perto do Alameda, né? E depois, quando passava na ponte ali, por debaixo da ponte que vai do viaduto que vai para Marília, logo na frente já liberava, era 110, porque não existe uma urbanização. Passou o bar do Banzé ali, vai embora, ali não tem mais urbanização, no Gasparini, né? E eles mudaram, sem que ninguém soubesse, a mesma plaquinha, do mesmo jeitinho, para 80 por hora, e ali era 110. Todo mundo sendo multado, os caminhoneiros bravos, porque os caminhoneiros estão acostumados, chega ali, eles vão embora. Aí eu fiz um pedido, e eu gostaria que os senhores entendessem, eu fiz um pedido para a Via Rondon, que eles colocassem a sinalização horizontal, porque eu quero saber o seguinte, eles estão tentando proteger vida humana ou estão querendo arrecadar? É para proteger vida humana? Então coloca ali vida animal qualquer, às vezes atropela também algum animal que passa por ali. 80 por hora, coloca na pista 80 por hora. 80, põe na pista, 80 por hora na pista. O cara vai dirigindo à noite, passou 80 por hora, vai diminuir a velocidade, porque aquela plaquinha não vai olhar mais, está acostumado a passar ali. E eles me responderam, é por isso que vocês estão achando engraçado eu falar, uma resposta que eles fizeram, bem dúbia, né? Bem dúbia. Das pessoas que eu ouvi, deixei até com alguns jornalistas, eles falam, esclarecemos que a sinalização realizada no trecho sob concessão deve ser avaliada pela área técnica de segurança viária e aprovada junto à agência reguladora. Daí tudo bem. Antes de sua implantação na rodovia, eles vão fazer o estudo. Aí vem, vírgula, razão pela qual necessário, deve ser que se faz, pularam aqui, razão pela qual necessário que o pleito de vossa senhoria justifique a necessidade de implantação solicitada por meio de elementos técnicos.
Então, eu que tenho que apresentar os elementos técnicos. Conversei até com o Dr. Gobi, o Dr. Gobi entende assim, que eu que tenho que apresentar. Os meus dois assessores entenderam que eu que tinha que apresentar. Eu falei, não, eles vão me apresentar. Então, eu queria dizer aqui de público que eles fazem um jogo de palavras, como o português é meio difícil, né? Mas às vezes você não... Aqui eu não sei se eles vão apresentar eles, o que é que eu apresento. Se eu for apresentar, eu sou formado em Educação Física, formado em Direito, né? Sou cronista esportivo, mas não sou engenheiro. Como é que eu vou apresentar elementos técnicos? Tem que ser eles. A estrada ali, é eles. Então eu fico assim a pensar, que às vezes eles pensam que a gente é trouxa. Fala, vou mandar isso aqui para eles e eles vão engolir isso aí. Entende? Quer dizer, é difícil você entender, e o que eu quero é o quê? É que parem de multar. Assim como aqui, quando eu pedi para a Endurbe, que da meia-noite às 6 da manhã, ou 5 da manhã, os semáforos continuem a funcionar. Mas que, em sendo multado 1h da manhã, por exemplo, eu venho lá, o sinal está fechado para mim, eu estou na 13 com a Rio Branco. Olha, não vem ninguém, eu atravesso, não vou parar para chamar o ladrão para me assaltar. E eles disseram aqui que puseram o código de trânsito, que tem multa. Claro que tem multa, o que eu estou dizendo, então não precisa de eu fazer o pedido. Eu estou pedindo justamente para a Endurbe arrumar uma forma, isso é um estudo que eles vão fazer, eu comunico com o Detran, por causa do, eu quero é que conte ponto na carteira e nem receba, só isso. Só isso. Mais uma vez eu digo, para que existe sinalização de trânsito? É para evitar ceifar vidas ou é para arrecadar? Se for para arrecadar, então não está aqui mais quem falou, vocês vão arrecadar. Tanto a Via Rondon quanto a Endurbe deviam me explicar, porque aqui eles dizem que nem a cobrança pecuniária e nem o registro dos pontos não implicam em acidente de qualquer natureza. Esse foi a resposta que eles me deram, que informam que o mérito através do documento em anexo, ele explica e não explica, né? Porque, na verdade, eu vou dizer, o que eu quero, Endurbe, é que da meia-noite às 5 da manhã, a pessoa possa passar no sinal vermelho, coerentemente, continua funcionando. Porque se acontecer um acidente, ele entrou no vermelho, ele é responsável. Continua a responsabilidade. Isso é para pessoas responsáveis. Você muitas vezes para num semáforo, não tem ninguém, só você na rua. Você passa. Aí eles falam, mas e os pontos? É só... Tem gente que sai de plantão 1h da manhã, 2h da manhã. Se for contar os pontos e ele for seguir o que eu estou pedindo, autorizou passar 1h da manhã, vai os pontos para a carteira, um mês ele estoura todos os pontos. Então são essas coisas, senhor presidente, que nós queremos deixar aqui para que a Endurbe e a Via Rondon possam me explicar mais detalhadamente. Eu não quero ficar nessa que sou eu que vou ter que dar. Se for o pedido feito para que esse vereador justifique a necessidade, como é que eu vou fazer? Não sei. O médico vai fazer uma cirurgia numa pessoa, num parente meu, e fala, escuta, o senhor tem que justificar porque quer operar, quem tem que justificar é ele que é médico. Então, quem tem que justificar são eles que são os técnicos em transporte, né? E ganham bem para isso. Porque o que nós pagamos de pedágio, os senhores sabem que é um volume grande. São Paulo paga o maior pedágio do mundo, não só em termos de quantidade e qualidade, e não temos a melhor qualidade de estrada do mundo, não. Temos boas estradas, para o grande volume de arrecadação que é o pedágio. Terminou meu tempo? Não. O senhor presidente parece que olhou. Então, senhor presidente, eu queria fazer aqui mostrar a minha indignação, né, com a Via Rondon, que agora que eles começaram a recapear aí, eu passo sempre ali. Eu pedi também já há muito tempo ali naquelas Chácaras Batalha, muita gente de Bauru vai para lá, porque escondidinha a entrada, tinha uma placa ali, Chácaras Batalha, isso já pertence ao município de Avaí, mas muita gente de Bauru vai para lá, 80% das pessoas que têm chácara são de Bauru. Eles tiraram para duplicar e não colocaram outra, já faz tempo, e eu estou pedindo para colocar também. Já fiz o pedido oficialmente, essa eles não responderam, porque essa não vai precisar perguntar para técnico, é só pintar e colocar a faixa lá.
entendeu? E eu quero aqui cumprimentar a nação corintiana pelo título de ontem, não é? Dizer a todos os corintianos que nós estamos contentes e cumprimentar o Redentor pela vitória sobre o Parquinho. Um grande jogo, viu, senhor presidente? Um grande jogo. Eu já tenho visto muitos jogos do campeonato paulista, de campeonatos aí da segunda. O Noroeste fez muitos jogos, assisti quase todos os jogos do Noroeste e não vi um jogo que tivesse o índice técnico que teve ontem, Parquinho e Redentor. Quem assistiu viu um grande jogo do Amador de Bauru. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, novo vereador Arildo de Lima Júnior, pede a palavra e a terá por 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, membros, funcionários e colaboradores dessa Casa de Leis, membros da imprensa, munícipes que nos acompanham na galeria da Câmara Municipal de Bauru, senhores telespectadores da TV Prevê e TV Câmara, ouvintes da Rádio Ouro Verde, que nos ouve e nos assiste, meu muito boa tarde. Senhor presidente, o que nos traz nessa tarde são algumas indignações que, periodicamente, não somente eu, mas muitos dos vereadores traz a esta tribuna. Uma delas é aquilo que amplamente foi discutido e reclamado por mim e outros vereadores com relação à dengue no nosso município. E quero dizer que, já no começo da semana passada, nós já batemos o recorde histórico de número de casos de dengue na nossa cidade. Nós já estamos beirando hoje 1.800 casos. E, com certeza, senhor presidente, até o inverno chegar, porque essa é a esperança do governo, é que o inverno chegue para que a dengue cesse. Infelizmente, nós dependemos do tempo e da ação divina para que aquilo que o homem tem capacidade de fazer e realizar, alguém possa estar fazendo. Nós falamos disso quando o Bauru estava com 500 casos e hoje já passa de 4.800 e iremos passar da casa de 5.000 e talvez chegar a 6.000 casos. Então, aqui o nosso registro de pesar por falta de um comprometimento, e nós não estamos vendo ações efetivas, nós não estamos vendo uma agenda propositiva para que esse problema não se repita o ano que vem. Já que esse ano o leite derramou, nós precisamos não permitir com que ele seja derramado o ano que vem. E, pelo jeito do andar da carruagem, nós vamos repetir esse recorde lamentável que está ocorrendo em nosso município. Uma outra questão, senhor presidente, se refere à visão administrativa daquilo que é mais importante ao poder público zelar e cuidar. Nós temos uma escola de excelência no nosso município, praticamente uma escola pública, vereador Moisés Rossi, que é a escola do SESI, administrada pela Fiesp, custeada pela indústria. E nós temos mais de 1.800 crianças matriculadas na escola do SESI na nossa cidade. E o maior colégio é ali perto, vereador Carlão, do Horto Municipal. E preocupado com a segurança daquelas crianças, nós fizemos um requerimento à Indub, que tem o dever e a responsabilidade de regular o trânsito dentro do nosso município. Porque abaixo da escola SESI, nós temos uma distribuidora de combustível, da BR.
e principalmente no período da manhã, nós temos um congestionamento enorme de carretas e carretas de caminhão. E essas crianças chegam à escola nesse momento em que as carretas estão ali descarregando combustível. E aí nós fizemos um requerimento preocupado com essa questão, principalmente no horário de entrada e saída dessas crianças, que a Endurbe viesse regular o trânsito para que não viesse a acontecer um atropelamento, até mesmo uma morte. E, surpreendentemente, eu recebi a resposta que nós solicitamos. E quero ler aos senhores vereadores e a todos que aqui estão. Em atenção ao requerimento 196/2003, elaborado pelo vereador Arildo de Lima Júnior, protocolado nessa Prefeitura, em processo 15.511/13, referente à solicitação de realização de estudo para a regulamentação a presença de caminhões de grande porte na região da unidade do SESI, localizado na quadra 1 da rua Professor Zenita Alcântara Nogueira, Vila Triagem. A Endurbe informa que não existe regulamentação que proíba o trânsito dos caminhões na região indicada, salientando que a distribuidora de combustível já está naquela região anteriormente à implantação do SESI. Ora, qual é o maior bem tutelado pelo Estado? São os caminhões? São os interesses dos empresários ou é a vida humana? A resposta desse requerimento é uma vergonha, é um tapa na cara dado à nossa sociedade, aonde o poder público, que tem o dever de zelar e prevenir acidentes, cuidar das pessoas, fazer com que os nossos munícipes vivam em harmonia e segurança, nos traz uma informação esdrúxula do ponto de vista da responsabilidade que o poder público tem. E eu quero informar, porque aqui quem assina, infelizmente, vereador Carlão, é o prefeito municipal. Mais surpreendentemente ainda foi o seu prefeito. Talvez ele não leu. Foi instruído por alguém. Mas eu quero dizer, como alguém que foi eleito pela comunidade para fazer o papel de fiscal e cuidar para que essa sociedade seja a melhor de se viver, estou indo até a delegacia de polícia elaborar um boletim de ocorrência de preservação de direito, porque esse documento é oficial e aquele que tem o dever de regular o trânsito para promover a segurança dos nossos pedestres, principalmente das nossas crianças, é o poder público local. E depois estarei conversando no Ministério Público para, talvez, medidas judiciais necessárias a esse tipo de disparate de informação e de atitude que não vai de encontro aos interesses da nossa coletividade. Aliás, a Endurbe precisa ser repensada. Eu não sei se os senhores vereadores já sabem que o orçamento do ano já estourou. Ficou-se sem pagar os empenhos de outubro, novembro e dezembro que foram pagos este ano. Uma empresa que está com quase chegando a 800 funcionários. Desses 800 funcionários, mais de 60 são cargos em comissão. E pior, os cargos são criados sem passar por essa casa, sem a deliberação do Poder Legislativo. Eles têm autonomia para criar, como também extinguir. Vai chegar por esses dias um projeto de lei pedindo antecipação dos valores dos salários dos servidores de novembro e dezembro, porque não tem mais dinheiro na Endurbe. O que está acontecendo? Virou uma farra do boi. E aí vem ainda com esse tipo de comportamento. Aliás, essa empresa vai trazer problema para o senhor prefeito municipal no futuro. Porque ele responde pelo orçamento. E a prestação de contas
da Indurb, que é analisada pelo Tribunal de Contas, quem responde é o seu prefeito municipal. Seu prefeito vai trazer problema para o senhor. E aí depois eu quero ver justificar esse inchaço dentro da Indurb, essa falta de capacidade, de sensibilidade pública irregular e fazer o seu dever dentro do nosso município. E aqui quero dizer, senhor presidente, que eu sempre fui defensor dessa empresa. Pode ver nos anais dessa casa o mandato que estive passado, sempre defendendo ela, porque acho que ela é um instrumento, um braço de flexibilização importante para agilizar vários serviços públicos que o Executivo tem por responsabilidade, vereador Raul. Mas nesse modelo, nesse comportamento, nesse estilo de gestão, se nós analisarmos o custo do serviço da Indurb, ele é muito maior que a iniciativa privada pratica. E quem está pagando a conta sem ter o serviço é a comunidade. Então nós precisamos repensar. E os gestores municipais, a consciência que eles têm compromisso com a sociedade. Não é deles a prefeitura, não é deles a Indurb. A Indurb, a prefeitura, os órgãos públicos pertencem à sociedade, é ela que custeia e paga. E só existe porque a sociedade tem patrocinado e financiado esse monte de gente pendurado e que não trabalha. Próximo vereador inscrito, vereador Fabiano Mariano, que dispensa o uso. Próximo vereador, novo vereador Fábio Marfinato, pede a palavra e terá por 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos assistem, nos ouvem, muito boa tarde. Hoje inicio a fala saudando também a nação corintiana, como nosso amigo aqui Faria também já fez, e aos amigos aqui da casa também, deixando nossas saudações. Senhor presidente, eu gostaria de agora trazer ao público um pouquinho do que foi o evento que nós organizamos este final de semana, um evento importantíssimo para a cidade, um evento que tratou muito sobre acessibilidade, sobre a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, sobre o terceiro setor, forma de organização e planejamento de ONGs. E nós tivemos a presença aqui também da deputada federal Mara Gabrilli, que nos abrilhantou no sábado com o encerramento desse workshop que foi realizado. E para trazer um pouquinho mais de informações, eu solicitei que a TV Câmara estivesse também presente e fizesse algumas cenas do evento, as quais eu peço que sejam agora reproduzidas para todos. Você sabe que eu sempre digo que, assim, é que a gente luta diariamente, independente, né, do tipo de trabalho que a gente faça. Mas pela condição, a gente acaba lutando muito porque a gente tem que lidar com cidades que são deficientes, né, cidades que não foram preparadas para receber todo mundo. Mas eu sempre digo que eu cheguei nisso num momento da história em que, assim, durante muitos anos, muitas pessoas com deficiência, muitas associações voltadas às pessoas com deficiências, muitos familiares lutaram tanto durante tantos anos que, se hoje a gente começa a conseguir mesmo executar uma política pública, fazer com que esse tema seja um tema inevitável e de extrema importância na agenda do governo, na agenda dos gestores públicos, acho que é por conta de tudo isso que plantaram para hoje a gente poder colher. Você ter me trazido para Bauru, porque assim, a gente vai
levando informação, levando reflexão, e quanto mais pessoas estiverem engajadas, né, menos preconceito a gente tem e as rampas elas vêm por consequência, né, as calçadas mais acessíveis. Isso assim é uma forma de ir despertando em cada cidadão, né, uma consciência que é um assunto que diz respeito a todo mundo, porque é um seminário importantíssimo aqui na Senag, porque multiplica a informação, né? A gente começa aqui, vai multiplicando pela cidade, vai multiplicando pela região, e assim, a chance disso ir multiplicando e trazendo novos parceiros para essa briga, conscientizando cada vez mais gente dentro da Câmara, dentro das empresas, dentro da Prefeitura, dentro da casa de cada um e principalmente dentro do coração, porque se a gente não consegue transformar socialmente, a gente não consegue mudar o cenário. Ó, Fabinho, eu sou assim o exemplo mais típico de que sozinha não dá para fazer nada, porque eu não mexo do pescoço para baixo. E eu que tenho que te agradecer pelo trabalho que você está fazendo aqui, por ter dado a oportunidade de trazer para cá o curso de inclusão profissional, entendeu? Que tenta facilitar a vida das pessoas, de quem trabalha com recursos humanos, das empresas, na contratação de pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e também o curso de ONGs para a gestão do terceiro setor, para a gente profissionalizar cada vez mais esse segmento, porque se eles estiverem muito profissionais, com certeza quem vai ganhar são as pessoas com deficiência. Então, muito obrigada. Pois é, um assunto de extrema importância para a nossa cidade, uma bandeira branca, que eu costumo dizer que é um assunto que extremamente apartidário, mas que infelizmente muitos políticos ainda não enxergam dessa forma, né? Colocam primeiramente à frente dos assuntos o partido, infelizmente. Então, eu quero agradecer, porque nós tivemos uma parceria muito boa com a Senag. Aqui eu deixo o meu agradecimento a toda a equipe lá da Senag, um abraço ao Afonso Fábio, que foi muito prestativo, a todos nós, a Coloplast, que esteve lá no evento também, fazendo uma bela de uma apresentação, a Cotec, que esteve também a todo momento fazendo demonstrações dos seus materiais, também o Buffet Mantovani, aqui do nosso amigo nobre vereador Fernando Mantovani, que também nos apoiou no evento e que esteve presente lá, entendendo a importância do assunto, e deixar aqui meu agradecimento a todos que compareceram, às empresas que liberaram seus funcionários para participar do evento e entenderam a importância mesmo do tema. Muito obrigado de coração, muito obrigado, Mara Gabrilli, pela sua presença aqui, que nos engrandeceu e nos trouxe ainda mais sabedoria para o assunto. Agora eu queria, para finalizar minha fala aqui, presidente, meu amigo Fabiano Mariano, trazer aqui uma carta que nós recebemos, vereador Carlão, do nosso deputado também, deputado federal, Tiririca, cumprimentando-nos e tendo a grata satisfação de comunicar que foi indicado ao município de Bauru para receber recursos oriundos de emenda individual, apresentados ao Orçamento Geral da União, o recurso de R$150 mil, que será destinado à estruturação de rede de serviços de atenção básica de saúde. Claro que para que essa indicação seja utilizada, o recurso, a Prefeitura deverá cadastrar a proposta junto ao sistema de cadastro da proposta fundo a fundo do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Ou seja, temos aí o PR participando firmemente na nossa cidade, além das propostas já colocadas também pelo nosso deputado federal Milton Monte, agora também o Tiririca, que foi muito bem votado aqui na nossa cidade, não é mesmo, Carlão? Trazendo aí também recursos para a nossa cidade. Senhor presidente, muito obrigado. Próximo orador inscrito é o vereador Fernando Mantovani, que pede a palavra e a terá regimentalmente por 10 minutos.
senhor presidente desta casa, nesse momento, meu colega Fabiano Mariano. Quero cumprimentá-lo, saudar também os vereadores, a imprensa, os colegas aqui da casa e cumprimentar também você que está em casa nos assistindo. Eu quero falar nessa tarde, presidente, de uma preocupação. Semana passada, eu comentava com Vossas Excelências a informação de que alguns mentirosos, alguns abutres, algumas pessoas do mal pegaram uma ideia bacana, que era o cartão Recomeço, e chamaram isso de Bolsa Crack, e o povo começou a repetir o tal do Bolsa Crack na internet, nas mídias sociais, e nós tivemos que aqui na tribuna explicar didaticamente que não era, que o dinheiro não vai para o drogado, assim. Vocês estão, obviamente, lembrados disso. Nesse momento, eu quero externar a minha preocupação também com a boataria que está tomando conta do país com relação ao Bolsa Família. Penso que são as mesmas pessoas do mal, os abutres de plantão, lidando com a ingenuidade do povo brasileiro. E eu sinto que é missão dessa tribuna, que é o lugar de falar a verdade, é o nosso altar, é o lugar de expressar de maneira clara, de maneira objetiva a realidade e a percepção do povo, não é? Para dizer que isso não passa de mais um boato, e o povo de Bauru não deve, assim como fez o povo de outras cidades, correr para o banco para verificar, presidente, se tem mais R$200 que a presidenta Dilma teria colocado como Dia das Mães. Isto é mentira. Assim como é mentira a informação de que o Bolsa Família vai acabar. Isto é mentira. Assim como é mentira associar a informação de que o Bolsa Família está acabando com a vinda por conta da vinda do Papa Francisco para o Brasil. Mentira, boataria. E eu digo isso com tranquilidade, porque eu tenho absoluta certeza que outras mentiras e outros boatos serão inventados realmente com a vinda do Papa Francisco para o Brasil. E é bom deixar bem claro que todo o custo da viagem do Papa Francisco é financiada por cada um dos membros que se inscreve na jornada. O Brasil não vai gastar dinheiro com a jornada e nem com a segurança do Papa. Aliás, o Papa vem na condição de chefe de Estado, e a única conta que o Brasil vai pagar é a mesma conta que outros países pagam quando a nossa presidenta vai ao país deles. A questão da segurança, é cuidar da segurança de um chefe de Estado. Somente isso. O resto, nobre vereador Fabiano, é boato, é mentira, que o povo fica repetindo, essas pessoas do mal criam esses boatos, o povo fica repetindo e vira, às vezes, uma verdade. Então, é função nossa aqui dizer que não tem nada a ver com o Bolsa Família, não será suspenso o Bolsa Família, não tem R$200 a mais lá de presente, é tudo boato. Então, o povo de Bauru não precisa ir ao banco antes, o dinheiro vai cair certinho na data que está programada, para que nós não tenhamos nenhum tumulto, como está acontecendo em outras cidades do Brasil. As pessoas avançaram para cima do banco e depredaram, foram pisoteadas. Quer dizer, é muito sofrimento. Aliás, um povo que já é muito sofrido, que acaba sofrendo mais por conta desses boatos. Eu queria também falar de um outro assunto importante. Essa tribuna aqui também tem sido palco da denúncia de muitos desmatamentos aqui na nossa cidade, desmatamentos com relação ao Cerrado, não é? O Ministério Público, de ofício, já está atuando em cima desses casos que nós denunciamos, não é? Agora, me parece ser muito oportuno que a Câmara entregue ao secretário de Meio Ambiente, Bruno Covas, que estará na cidade nesta semana, para um evento de ecologia que está sendo promovido aqui na cidade. Eu acho bastante oportuno que o secretário tome conhecimento do que está acontecendo na cidade de Bauru e do que foi discutido aqui naquela audiência do Cerrado,
onde nós tentamos encontrar um equilíbrio entre o que pensavam os ambientalistas e o sonho de desenvolvimento da nossa cidade, não é? O Cerrado, em muitas vezes, dificulta ou atrapalha o desenvolvimento. E naquela audiência pública, nós discutíamos quais seriam as alternativas para preservar o Cerrado sem impedir que Bauru continue crescendo, continue se desenvolvendo. A presença do secretário de Meio Ambiente, Bruno Covas, aqui, me parece ser uma oportunidade muito rica de entregar para ele a documentação que nós temos aqui na Câmara Municipal sobre o Cerrado, né? E até dizer para ele o quanto as empresas que têm área de Cerrado aqui na nossa cidade e estão protegendo esse Cerrado, estão esperando o Estado arrumar uma solução sobre o que fazer, estão sofrendo. O quanto elas estão se sentindo lesadas, até porque outros empresários estão desmatando, apostando, presidente, de que a multa é muito baixa. E hoje, numa conversa com o vereador Roque, ele até me lembrava, eu discutia com ele justamente isso: vereador, a multa é muito pequena, perto do valor imobiliário dos terrenos. São terrenos de 4 milhões, 5 milhões, e a multa por desmatamento está na casa de 100 mil, 130 mil. Alguns empresários estão fazendo conta e estão achando que compensa. O fato que é bom lembrar que mesmo o terreno estando desmatado, não vai ser possível edificar nesse terreno. É bom deixar bem claro. Aliás, é muito bom deixar claro para grandes investidores e para pequenos compradores de terreno, que às vezes não sabem, vereador Marcos, que não pode desmatar um terreno pequeno para construir uma casa, por exemplo, se o terreno estiver cerrado. Tem que avisar aqui na tribuna para não comprar esse tipo de lote de terreno, porque não pode, mesmo se desmatar, não vai poder construir depois. Me honra com a parte, nobre vereador Moisés Rossi. Obrigado, vereador Mantovani. Eu quero juntar as suas palavras à minha, não é? E lembrar a todos que nós precisamos acompanhar aquele primeiro caso. Não pode cair no esquecimento e não pode construir lá em cima, tem que voltar a ser cerrado, porque tem que dar exemplo para os outros, porque senão acontece os outros vão no embalo. Então é muito bom o que o senhor está falando e é muito bom nós ficarmos atentos ao que está acontecendo ali. Começou a fazer qualquer coisa, nós temos que embargar, porque eu acho que foi até uma falta de respeito com o poder público e com a legislação vigente. Então temos que ficar atentos, temos que cobrar isso daí. Estamos juntos, vereador. Muito obrigado pela parte. É uma parte que eu acho que é um sentimento da Câmara nesse momento, né? Aqui a ideia é encontrar a solução com equilíbrio para o desenvolvimento e dentro da lei, dentro da regra, igual para todos. Então, senhor presidente, essas eram as minhas considerações por hoje. Muito obrigado e uma boa sessão a todos nós. Próximo orador inscrito é o vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás, que pede a palavra e a terá regimentalmente por 10 minutos. Senhor presidente, hoje ocupando a cadeira interinamente, um santista, que acredito estar muito triste como eu, Fabiano, vereadores, população que nos assiste pelas TVs, quem está nos ouvindo pela Rádio Ouro Verde e público da galeria, o meu boa tarde. No último dia 14, às 15 horas, aqui no plenário desta Casa de Leis, nós somos convocados para uma audiência pública para discutirmos e criarmos condições para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade de Bauru. Aqui estiveram Secretaria da Educação, Secretaria de Cultura, a SEBS, que é a Secretaria do Bem-Estar Social, e outras autoridades da cidade, discutindo este tema que é por demais delicado, sério, triste, revoltante, mas infelizmente acontece aqui na nossa cidade. E o que mais me chamou a atenção, e eu externei esta opinião, inclusive na audiência, porque aqui estive,
foi quando a secretária Darlene nos informa que 80% desses abusos das nossas crianças, dos adolescentes, 80% são praticados nos próprios lares. Que mundo nós estamos vivendo? Nós precisamos, e eu faço aqui mais uma vez esse apelo, presidente, para que haja de fato um envolvimento marcante da Secretaria de Educação, criando um programa para orientação das nossas crianças na escola, para que eles possam se defender. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que sexta-feira passada, nós tivemos a felicidade de participar da diplomação da primeira turma do SAMU, e eu estive presente também e percebi que a vontade de melhorar o atendimento, o desejo de dar mais amor e socorro do que hoje já acontece, é digno de aplauso. E lá nós presenciamos uma verdadeira quantidade de anjos, porque são profissionais que deixam muitas vezes os seus filhos, e lá já tinha avô, seus netos, deixam sua família para prestar socorro a outras vidas, a quem está precisando emergencialmente. Então, ao SAMU, parabéns pelo lindo trabalho que vocês vêm prestando para a sociedade, salvando vidas, valorizando a vida. Pena que não está aqui no plenário o vereador Arildo Lima Júnior, porque essa resposta seria mais para ele. Quando ele fala da dengue, vereador Arildo, não é possível, acho que o senhor não mora em Bauru. Ou o senhor faz de conta que aqui não mora. Porque falar que o prefeito, que a sociedade bauruense não fez nada. Nós recolhemos 400 toneladas de material inservível que poderia servir de criadouro do Aedes aegypti. Puxa, retirar 400 toneladas e a prefeitura se envolveu neste mutirão e falar que a prefeitura não fez nada, eu não entendi. Gostaria de mais explicações. Agora, de forma bem tranquila, eu faço também um comentário com relação à Indurbe. A cidade mudou, e mudou muito, senhor presidente. Nós tínhamos uma cidade suja, nós tínhamos uma cidade quase que abandonada, Buracolândia. As guias não eram bem cuidadas, a sinalização de solo e as placas de orientação no trânsito eram deficientes. A sinalização, ou seja, os semáforos, eram em quantidade inferior ao que realmente necessitava. E o presidente Nico Mondelli, com a sua equipe, estoura o orçamento, justamente porque está investindo. E investiu de fato. A cidade mudou. As praças bem cuidadas, as avenidas sinalizadas. E não é possível que a população não está notando a colocação de semáforos por toda a cidade. Inclusive, alguns bairros em cruzamentos perigosos foram contemplados. E falar que a Indurbe
pratica a farra do boi. Eu acho que isso por demais sério. Farra do boi. É muito duro. Agora, falar que os funcionários da Edurb não trabalham, extrapolou. Os funcionários, e não tem como negar, presidente. Opa, presidente novo. Saiu o Fabiano, voltou o verdadeiro presidente. Presidente, falar que os funcionários não trabalham, a gente não pode generalizar. Em todo lugar, o doutor Raul está prestando atenção na minha fala, no hospital, no banco de olhos, ninguém é igual a ninguém. Se tem um funcionário, 2, 3, falar que os 50 funcionários não trabalham, eu acho que é sério. Um exemplo que eu dou, e em qualquer departamento. Se nós temos aqui na Câmara Municipal um funcionário que não está fazendo aquilo que deveria fazer, um corpo mole, não podemos dizer que todos os funcionários da Câmara Municipal não trabalham. E o vereador foi muito infeliz, generalizando no seu discurso, dizendo que os funcionários da Edurb não trabalham. Trabalham sim, e são responsáveis. Agora, eu solicito ao vereador que nos prove essas acusações, que nos mostre mais dados. Eu posso até mudar de opinião, mas não podemos falar aquilo, jogar ao vento uma acusação séria dessa forma que foi feita. Que lá tem farra do boi e que os funcionários não trabalham. Inclusive fez citação ao prefeito. Nós sabemos que o prefeito tem se esforçado, e muito, para dar continuidade num governo que teve só 82% de aprovação. Não deslanchou ainda, nobre vereador Natalino. Mas eu tenho fé e esperança que nós vamos começar a conduzir a cidade definitivamente rumo ao sucesso, ao progresso, como já aconteceu nos primeiros 4 anos de mandato do prefeito. Eu gostaria que o vereador Lima convocasse uma audiência pública para que a gente pudesse discutir melhor a Edurb, para tirarmos todas as dúvidas, porque as acusações que foram feitas aqui foram muito sérias. E eu não concordo até que me prove o contrário. Por hoje é só, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, novo vereador Luiz Carlos Bassazini, que dispensa o uso da palavra. Próximo vereador, novo vereador Marco Antônio de Souza, pede a palavra e terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores dessa casa, o pessoal do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru, senhoras e senhores, a todos que nos acompanham em casa pela Rádio Ouro Verde, também pela TV Prevê, TV Câmara e pela internet, boa tarde. Senhor presidente, gostaria de começar parabenizando os corintianos, não só aqui da nossa Câmara, mas de toda a nossa cidade pelo campeonato aí. Faria trouxe a bandeira aqui do Corinthians, está feliz da vida. Parabenizar também ao Roque Ferreira pelo seu aniversário do último dia 15. Moisés Rossi, foi ontem o aniversário, parabéns, vereador. 5.5 aí, tá maravilha. Temos também nossos servidores da casa aqui, ó, o Sérgio de Lara Zanella e o Gildo Bonfim da Silva. Também são aniversariantes de hoje. Então, parabéns a todos aí. Em nome de quem eu parabenizo todos os aniversariantes do nosso município. Gostaria de parabenizar também a mesa, senhor presidente, pela aquisição das novas câmeras, que se vocês puderem observar, nós estamos com mais 2 câmeras digitais hoje aqui. Parabenizar o pessoal da TV Câmara, que está fazendo um trabalho muito bom, e o sinal cada vez melhor chegando nas casas, com captação dessas imagens, né, levando a informação para todos
os nossos bauruenses. Parabéns a todos, então, da TV Câmara, por mais essa aquisição. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de começar falando, parabenizando o trabalho da Câmara Municipal. Ninguém falou aqui, mas eu vou falar que semana passada o Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço aprovou lá em Brasília a resolução que contempla a proposta apresentada pela Companhia de Habitação da Coab, em conjunto com a Prefeitura, que vai fazer então a renegociação da dívida dos 357 milhões de reais. Então, sabemos que essa dívida vem se alongando, senhor presidente, por muitos anos. Essa Câmara, em nenhum momento, se furtou de procurar resolver esse problema. Então, gostaria de parabenizar todos os vereadores que fizeram um trabalho, inclusive nós, que fomos para Brasília, em conversa com o presidente da Coab, o Júnior Gasparini Júnior. Ele falou, senhor presidente, que a presença dessa comitiva lá em Brasília, doutor Raul, foi fundamental, também o Lima, foi fundamental essa presença nossa lá, para que se passasse segurança para o pessoal lá do Conselho Curador, o Conselho Curador do Fundo de Garantia, e também o pessoal da Caixa Econômica Federal. Foi imprescindível, esse foi o divisor das águas, essa viagem, e depois aí a teleconferência, enfim. Então, parabenizar a todos, parabenizar a Coab, parabenizar a Câmara Municipal, parabenizar a Prefeitura Municipal, que conseguiu sentar e chegar numa conclusão, e acreditamos que agora nós temos que aguardar mais 30 dias para que a Caixa aprove, então, esse reparcelamento esse que foi empurrado com a barriga aí há alguns anos e que fez com que a dívida só aumentasse. Então, sabemos agora o quanto temos que pagar. Vereador, me honra com uma parte. Vereadora, obrigado pela parte. Eu que o senhor está se manifestando sobre a nossa ida. E a gente fica, nesse instante, satisfeito, porque nós recebemos críticas por estar indo de algumas pessoas, E nós verificamos hoje que foi fundamental, transmitiu credibilidade. Eu acho que todos os debates que ocorreram durante este mandato foram fundamentais para que até mesmo o Conselho Curador do FGTS repensasse e desse possibilidade, não somente à Prefeitura de Bauru, mas às demais prefeituras e outros devedores, de um parcelamento mais flexível, em cima de um acordo que é interessante para ambas as partes. Então, realmente, quero dar os parabéns pela sua colocação. Então, é importante que eu agradeço a sua participação, vereador, e parabenizar não só os quatro vereadores que foram até Brasília, mas a Câmara como um todo, que discutiu bastante esse assunto, a importância de se discutir esse assunto. Qualquer financiamento que o município for fazer daqui para frente tem que se levar em consideração a dívida da Coab. Nós não podemos fazer nenhum endividamento sem levar em consideração esse compromisso que o município, a cidade de Bauru, a Prefeitura e a Coab está assumindo com a Caixa Econômica Federal. Vamos passar alguns anos apertados? Vamos. Mas era um assunto que não tinha mais como empurrar o problema para debaixo do tapete. Então, parabéns a todos, parabéns também ao secretário de Finanças, jurídico, enfim, da Prefeitura Municipal, que sentaram com o pessoal da Coab, se debruçaram em cima de uma proposta que fosse exequível, uma proposta que pudesse ser paga, então, pelo município. Então, fica aqui a lembrança da participação dessa Casa de Leis na resolução de um problema que se arrasta por tantos anos. Senhor presidente, o segundo assunto, eu gostaria de falar, em breve nós vamos fazer uma audiência pública aqui para falar da questão do tratamento de esgoto, Então, nós temos um projeto, que é o projeto anaeróbio, corretamente falando, e tem toda essa discussão sobre membrana, se vai ficar se vai dar tempo da gente, já falando com o doutor Raul fala da possibilidade de mudar esse projeto. Minha preocupação, doutor, é questão de tempo, se pode ser mudado esse projeto ou não. Eu me preocupo com o tempo, a gente não pode de maneira nenhuma
perder esses 118 milhões, né, a fundo perdido, para tratar o esgoto, algo que a cidade espera tantos anos, e para resolver um problema que nós, no município de Bauru, acabamos sujando os rios de todas as cidades que estão aí para baixo. Então, todas essas cidades vão ficar muito felizes com essa questão do nosso tratamento de esgoto. Agora, tem essa discussão do óleo, a semana passada eu fiz questão de falar, eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão do óleo de cozinha, tem a questão das pequenas oficinas, dos bairros, dos lava-rápidos, enfim. Veja bem, se nós começarmos a discutir isso somente agora, a impressão que dá, e a gente está assinando um atestado, de que até agora estava tudo ok. Jogar óleo no rio, jogar gasolina no rio, jogar graxa. Então, eu acho que a gente precisa de uma campanha de conscientização. Primeiro, nós temos que ter o cadastramento de todas essas pequenas empresas no município, tem que chamar para uma reunião todos esses proprietários dessas pequenas oficinas, entendeu? Se a gente for continuar nesse projeto, que provavelmente é o que vai ser instalado em Bauru, que é esse projeto anaeróbio, nós precisamos de um programa efetivo, um programa que funcione, da Secretaria do Meio Ambiente, com a captação desses óleos de cozinha. Nós não temos, infelizmente, nós não temos nenhum projeto de captação de óleo que seja do poder público. O que nós temos no município é do setor privado, né? Então, veja bem, eu fico triste em discutir aqui que agora nós vamos começar a falar que não se pode jogar o óleo na cozinha, porque agora vai ter uma estação de tratamento de esgoto. Então, significa que até então nós estamos jogando e está tudo certo. Nós estamos poluindo os rios, nós estamos acabando com os rios. Então, eu acho que assim, nós precisamos, por isso que eu peço essa Casa de Leis, peço a todas a vossas excelências, que nós debrucemos nesses detalhes, sim. Nós temos que cobrar que essas pequenas empresas tenham esse cadastro, que nós não podemos, porque vai ser cumprido o sistema de tratamento de esgoto, nós não podemos simplesmente jogar para a CETESB e falar, olha, o meu problema acaba aqui e daqui para frente a CETESB assume os problemas. Então, eu não vejo com bons olhos isso. Eu acredito que nós vamos ter que fazer um trabalho muito árduo em cima dessas empresas para que esse tratamento de esgoto funcione. E nós não podemos também simplesmente falar que nós vamos ter que implantar o sistema de membrana no município, porque as pessoas vão continuar jogando óleo de cozinha nas suas pias e vão continuar jogando graxa, jogando gasolina. Não, espera um pouquinho, o processo é o inverso. O processo é o inverso. Nós temos que resolver o problema no foco do problema. Nós não podemos colocar um sistema, minha opinião, tá, caríssimo de membrana e dar um ok para a população. Ó, continua jogando óleo aí, que está tudo beleza, vocês vinham jogando até então, nós vamos colocar um sistema de membrana aqui, que vai resolver tudo, continue jogando gasolina, continue jogando graxa, que não tem problema nenhum. Eu acho que nós temos que resolver o problema no foco do problema, entendeu? Com um cadastramento de todas essas pequenas empresas que nós temos no município. Nós, infelizmente, nós não temos, mas teremos que ser feito. A gente pede o apoio aí da Secretaria do Planejamento. Nós não temos uma campanha para recolher o óleo de cozinha do nosso município. Eu me preocupo muito, eu moro em apartamento, eu me preocupo muito, no meu apartamento, no meu prédio, não tem essa captação de óleo de cozinha, e é um problema muito sério, porque eu acredito que as pessoas estão jogando esses óleos nas suas pias, nas suas cozinhas. Então, vamos tentar resolver o problema no foco. Não adianta, a membrana é boa, beleza, eu acho que perfeito, vale a discussão, mas não podemos dar um sinal ok para a população, continuar jogando graxa, óleo e tudo mais, porque nós podemos colocar um sistema de membrana que vai filtrar tudo lá na frente. Pois não, vereador? Excelência, só para parabenizar a sua fala e também não perder a oportunidade de dizer que nós temos um programa de recolhimento do óleo de cozinha usado na região. Caso realmente lá o prédio possa estar recolhendo, nos enviando, nós estamos lá abertos para estar recebendo esse óleo, porque nós temos um projeto de transformar o óleo de cozinha usado em sabão distribuído à própria sociedade. Obrigado, vereador. Existem projetos maravilhosos de reciclagem de óleo. Inclusive, nós temos uma grande empresa aqui, ao lado do Lençóis Paulista, que não para de crescer e só trabalha com isso, né? Então, é um produto que gera renda,
Mas nós precisamos, nobre vereador Natalino, de uma campanha que abranja a cidade como um todo, né? Acho que bacana, tem alguns bairros que fazem esse trabalho, parabenizo isso, mas precisamos urgentemente de uma campanha que abranja a cidade inteira. Uma campanha, só para concluir, senhor presidente, então de conscientização, não só de conscientização, mas que tenha uma forma de recolher esse óleo. Hoje, nós não poderíamos já estar aceitando que esse óleo, essa graxa, essa gasolina, enfim, fosse despejadas nos nossos rios. Senhor presidente, por hoje é só, desejo uma boa sessão a todos. Próximo vereador inscrito, novo vereador Moisés Rossi, pede a palavra e terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores desta casa, aqueles que nos assistem. Por uma questão de justiça, é necessário que a gente se manifeste em relação à fala do vereador Marquinhos da Diversidade. Ele usou uma expressão e não a explicou. Ele disse que o financiamento da Coab, que está caminhando, e inclusive os vereadores que foram a Brasília fizeram um excelente trabalho e tudo mais, e ele usou a expressão, então nós não vamos mais empurrar com a barriga e vamos resolver esse problema. E, pelo menos aos meus ouvidos, eu acredito que não seja isso que ele quis dizer, mas aos meus ouvidos soou como, e acredito que quem está nos ouvindo também, que a Coab estava empurrando esse problema com a barriga. E por uma questão de justiça a gente tem que esclarecer esse ponto, não é? Porque, na verdade, não foi a Coab, pois não, vereador Marquinhos? Talvez eu me expressei mal, mas o que eu quis dizer foi que se teve oportunidade de se falar em um refinanciamento no passado, infelizmente não foi feito, e hoje nós estamos aí pagando um valor, talvez na casa de 80 milhões a mais, devido a esse pedido de refinanciamento que foi pedido anteriormente e não foi feito. Foi essa colocação. Isso, então é exatamente que eu queria, essa colocação que eu queria deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo. A Coab, ela vem enviando para a Câmara Municipal seguidamente projetos para que se fizesse esse financiamento desta forma ou de outras formas, dependendo do momento, não é? Sempre veio nessa casa. No mandato passado, por 2 vezes, nós tivemos oportunidade de apreciar essa situação. Numa primeira, eu me posicionei favoravelmente ao financiamento, numa segunda, contrário. Eu acho que os colegas da época se lembram muito bem disso. Então, a Coab e a Prefeitura fez o seu papel, enviou, tentou o financiamento, mas a colocação àquela época, a visão dos parlamentares àquela época, do qual eu fazia parte, era uma visão diferenciada, e entendia-se outros caminhos, como resolver na justiça, conseguiríamos mais prazo, havia várias linhas de pensamento em relação a isso, a ideia de se conseguir, como conseguimos dinheiro para o fundo, conseguir dinheiro para isso, então tinha várias linhas de pensamento, que acabou numa votação em que se aprovou apenas o financiamento de uma parte da dívida e não do total que a Coab havia pedido. Então, o que a gente tem que entender quando se diz que esse refinanciamento foi empurrado, não foi exatamente pela Coab em si e nem pelo Poder Executivo que mandou os projetos para cá. Na verdade, a discussão dos vereadores, as ideias que surgiram naquela época foram temerosas, contrárias, preocupadas com o desenvolvimento disso, com o endividamento do município, e acabou por aprovar apenas uma parcela, não aprovando o total que a Coab havia pedido. Hoje, depois de vários estudos, outras cabeças pensando, a Câmara se renovou e há, pelo menos o que a gente percebe entre os vereadores, uma tendência natural de caminhar a ideia do financiamento e possivelmente essa Câmara deva aprovar o financiamento, até porque eu continuo com a ideia do início, a Prefeitura é dona da Coab, é a majoritária e vai recair. Existe uma lei municipal que diz que a Prefeitura é solidária à dívida da Coab, a palavra solidária diz que a Prefeitura responde como se fosse. No direito, quando se põe a palavra solidária, você se coloca como se fosse o credor devedor. Se tiver crédito, você é solidário, se tiver débito, também. Então, é bem complicado. A princípio, a Prefeitura está cercada, ela não tem como fugir
do pagamento dessa dívida. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, mas e os outros municípios não vão pagar? Não, os outros municípios não têm que pagar, a dívida é nossa, a empresa é nossa. Se eu tenho uma empresa e construo uma casa para você, a dívida que eu tenho com os meus credores é minha e não sua. O município construiu nos outros, a Coab construiu em outros municípios, sim, mas ela construiu lá porque ela é uma empresa e queria lucro. As dívidas que ela causa não vai recair sobre as outras prefeituras não são acionistas da Coab, a prefeitura de Bauru que é, a Coab pertence majoritariamente à prefeitura de Bauru, a prefeitura é solidária com a Coab, a dívida fatalmente vai recair sobre a prefeitura de Bauru, não tem como fugir disso. Agora, é claro que tem outros acionistas, a prefeitura vai ter que, aí sim, acionar na parte minoritária, os outros acionistas é uma outra situação, mas na verdade tem que se acontecer. Então o que eu queria mesmo na tarde de hoje é deixar claro que quando se diz que foi empurrada essa dívida, não foi exatamente nesse caso por descaso da Coab ou do Poder Executivo. Eles tiveram um empenho próprio, mandaram os projetos, mas não foram aprovados e não foi possível que fizesse o empréstimo. E aquela pequena parcela que foi aprovada, ainda não se conseguiu o empréstimo em virtude do viaduto inacabado, que havia uma pendência judicial e o fundo de garantia não negocia enquanto tem pendência judicial. Agora foi resolvida essa pendência, não é? Pode ser feito o refinanciamento e a gente espera que isso aconteça e que não sufoque a nossa cidade e que a gente consiga ainda continuar crescendo, fazendo obras, enfim, fazendo aquilo que o munícipe precisa. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, o vereador Natalino Davi da Silva, pede a palavra, terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham, jornalistas. Senhor presidente, antes de mais nada, eu quero aqui deixar uma frase. Este não é filósofo, mas eu quero deixar uma frase aqui aos que nos acompanham. Para mim, tolice é querer fazer sempre do mesmo jeito e querer resultados diferentes. Ou seja, não adianta querer sempre bater na mesma tecla, continuar no mesmo caminho, sem ter as estratégias de buscar algo diferente, algo inovador. Eu quero continuar insistindo aqui nessa tribuna, no qual realmente nós, parlamentares, temos a grata oportunidade de expressar com veemência, com legitimidade, todas as nossas ações que nós temos procurado desencadear no resto da semana. Eu quero iniciar falando, eu tenho 2 temas para externar realmente nesse tempo que é limitado, senhor presidente, de 10 minutos. Mais uma vez eu quero falar sobre a duplicação da rodovia Bauru-Iacana. Com previsão do início dessa grandiosa obra em nossa cidade, nesta região leste-norte, nesses meses de junho e julho, essa obra que será custeada em torno de mais de 100 milhões de reais, que será iniciada pelas marginais, ou seja, toda essa morosidade, toda essa situações que têm afligido aqueles que transitam, aqueles que moram, aqueles que indagam para cada um de nós, como que está o processo dessa obra. Eu, vereador Natalino, não tenho deixado de dar atenção ou mesmo passar as informações que a nós chegam. Por isso que eu digo, a aflição do cidadão. O direito do cidadão é o dever daqueles que foi realmente antes
buscar para que realmente adoçasse, assinasse a sua ficha de representante dos mesmos que ocupasse poder legislativo, poder executivo, e seja lá qual for eles. Porque, de uma vez por todas, nós estamos aqui para condizer com a verdade. Por isso que, dentre essas ações, não importa. Para mim, é meras especulações, informações das mais variadas formas, não tem nem respeito por aqueles que têm legitimidade da sua grandiosa responsabilidade de estar representando uma sociedade do qual realmente nós estamos aqui nessa casa. Bauru é uma cidade abençoada, um povo maravilhoso, um povo que precisa e necessita, não tenha dúvida, de pessoas de fato compromissadas com aquilo que realmente, em outroras, assumiu com aquele povo que, dentro daquilo que realmente está no seu escrivo de realmente cumprir, vai cumprir até o fim. Eu ouço conversas, ou seja, comentários que a prefeitura tem dificuldade disso, dificuldade daquilo, mas como representante, como vereador nessa cidade, muito me honra estar procurando uma secretaria, até mesmo executivo, quando eu tenho que ir até o executivo falar com o seu prefeito. Preconceito, para mim, sempre vai existir, senhores. É demagogia achar que nunca vai existir preconceito. São situações que a sociedade está se mobilizando, principalmente em cima dessas questões da tecnologia hoje. Nós temos que ter um aparelho público de uma competência, senhor presidente, que possa estar dentro dos anais legais e da transparência, quando acessa lá um site do poder público que realmente adquire realmente aquilo que realmente lhe faz o desejo de perceber que nós estamos no caminho, nós trilhamos um caminho para que a sociedade não pereça e não pare de acreditar naqueles que realmente o elegeram. Eu quero, antes de mais nada aqui, estive em torno daquela rodovia Bauru-Iacanga, semana passada, conversando com alguns moradores, principalmente aqueles que têm áreas residenciais e estabelecimentos comerciais em torno da rodovia, conversando como que está a respeito das desapropriações. Nós percebemos que a prefeitura está buscando, né, os títulos daqueles, principalmente que tem áreas rurais, aquelas mais da rodovia, que realmente dá acesso ali até o aeroporto, está tendo alguma dificuldade, mas, segundo informações que não chegaram, esse decreto de utilidade pública, para que, de fato, conote realmente a liberação do início dessas obras, sairá realmente até nessa quinta-feira. E nós fazemos todo o esforço e desejamos realmente que isso aconteça. Eu tenho um vídeo, realmente eu gostaria de estar pedindo à TV Câmara que pudesse rodar para que o senhor acompanhasse esse vídeo, por favor. A duplicação da rodovia Bauru-Iacanga está prevista para começar nos próximos meses. De acordo com o projeto, a obra deverá ser iniciada pela construção das marginais. Para isso, a Prefeitura terá que desapropriar pouca ou boa parte de estabelecimentos e residências que hoje estão à margem da rodovia. Mas o decreto que considera essas áreas de utilidade pública ainda não saiu. Antes disso, a negociação com os moradores não pode ser feita. Cientes da necessidade de desapropriação, os moradores aguardam o contato da Prefeitura. A Prefeitura já entrou em contato com a senhora? Não entrou ainda não, viu? Porque eu tenho que receber isso aí, não tenho? Então, estou esperando a chamada, né? Porque já faz tempo que eu tá para fazer essa rua aí, não faz? Então a gente está querendo que faça logo. Porque eu quero que a prefeitura venha medir meu terreno, para ver se está certo ou está errado, né? Porque como é que vai fazer? Eu quero que faça logo essa estrada aqui, essa rua.
A moradora Maria Madalena da Silva se diz cansada de presenciar tantos acidentes pela janela de sua casa. A principal preocupação é os acidentes aqui também. E a rua, né, que a gente não tem condições de sair de casa, porque quando chove muito, não dá nem para entrar carro aqui, né? Então essa é a dificuldade. Com a conclusão das obras, os moradores da região pedem pelo asfalto das principais ruas que vão dar acesso às marginais. Eu acho que vai ficar muito boa, né? Espero que melhore bastante, né? Porque aí fica melhor para todos, né? Para todos, que não só aqui, tem aqui minha tia do lado, que também é senhora de idade também, né? É complicado para todos nós, né? Espero que melhore bastante. A Secretaria de Planejamento garantiu que o decreto vai ser publicado até o final desta semana e que, apesar de já estarmos no final do mês de maio, as desapropriações serão feitas dentro do prazo. Pois bem, senhores, é isso que os senhores acabaram de acompanhar. Esperamos que a Prefeitura, já com essa obra em andamento, possa também estar asfaltando aquelas vias de acesso que realmente acesse as marginais, vereador Lima, para que, de fato, acaba dando resultado num todo, realmente, as margens da rodovia, né? Porque, como bem sabe, não adianta querer tampar o sol com a peneira, que a população não está mais cobrando este ou aquele, está, de fato, realmente acompanhando todos os processos, os passos, realmente, da forma realmente que o poder público tem procurado responder. Embora sabemos que ainda há uma burocracia, respeitamos esse processo, sabemos que existe uma política em cima disso, uma logística, equipe técnica realmente acompanhando para que, de fato, esse projeto, de uma vez realmente já aprovado, concluído, aí tem os trâmites realmente aí superiores, tem as suas anuidades realmente dos seus respectivos responsáveis de cada departamento, mas nós não podemos, senhores, esperar mais para que realmente essa obra não se dê ao início. Então, a expectativa muito grande, há uma apreensividade muito forte. Então, esperamos que tanto o município quanto o Estado cumpra, faça. Fora disso é chover no molhado, fora disso é dizer algo realmente aqui, a população não quer mais realmente ficar aí, né, ouvindo, né, conversas, anedotas que realmente não chegam a lugar nenhum. Então, a sociedade ela tem buscado, sim, né, o apoio, né, o contato, ela tem procurado realmente, de fato, exercer o seu papel. Não é simplesmente exigir o seu direito. Cobrar aquilo que realmente, de fato, o poder público tem que realmente disponibilizar a eles. Então, senhor presidente, era isso, a minha fala hoje. Muito obrigado. Próximo vereador, novo vereador Paulo Eduardo de Souza, pede a palavra e terá por 10 minutos. Nobre presidente, nossa boa tarde, a quem eu cumprimento todos os vereadores, funcionários da casa, munícipes aqui presentes, assessores. E a cidade cresce. Com ordem, com desordem, a cidade sempre crescerá. Cabe a nós ordená-la. Para isso fomos eleitos. E participamos de um instrumento democrático previsto pela Constituição, do Estatuto da Cidade, da 5ª Conferência de Cidades Municipal, 5ª Conferência Municipal da cidade de Bauru. Estivemos na oficina de capacitação, na Unesp, e tivemos nos 2 dias da oficina na faculdade Anhanguera. Muito, muito bom. Bom também olhar olho no olho com os munícipes e discutir e votar. Estava lá como delegado do Legislativo, fui, inclusive, eleito como delegado para a Conferência Estadual, e foi bastante gratificante e bastante edificante ver as dificuldades. Por exemplo, o mini-distrito do Jardim Pagani, a população não quer, mas foi votado, foi reafirmado, foi ratificado a decisão anterior. Esse vereador se dispõe a conversar com a população do respectivo bairro para que possamos buscar uma intermediação para que as coisas também sejam benéficas para os moradores no que tange à ocupação do mini-distrito. Que tal criarmos uma frente de profissionalização com os moradores da região para que possam usufruir
dos empregos a serem gerados pelo mini-distrito. Me proponho a isso e teremos algumas facilidades em alguns segmentos que podem até resolver essa questão. Lá estivemos e gostamos muito. De qualquer forma, teremos agora a Conferência da Educação, que também é um instrumento fundamental, porque sem educação a coisa não anda. Você não anda, não há emancipação. E teremos, então, a Conferência Municipal de Educação no dia 5 de junho, na IT, às 8 horas. Lá estaremos também. Foi dito aqui pelo vereador Marcos a questão da Coab. Ainda a galinha não botou, mas já cantou. Então, há necessidade de que nós aguardemos um pouco para que o Conselho Curador tenha também aprovado a sua aprovação. Espero que sim. É uma grande pedra no sapato e temos que enfrentar isso definitivamente. E isso diferencia o pequeno do grande político. A dívida é grande, muito grande, praticamente um orçamento da cidade. Há necessidade de que seja equalizada e, nesse sentido, foi bem trabalhado finalmente essa questão. Não sei se com a barriga ou não. A questão da Endurbe. O nobre colega Arildo, enfaticamente, colocou a Endurbe como uma área de incompetência. Refuto veementemente isso. A Endurbe cresceu, o seu orçamento cresceu, os problemas da cidade cresceram, ela tem novas atribuições e há necessidade, inclusive, de rever o seu próprio organograma, que foi feito recentemente. Então, é, assim, uma empresa que adquire uma nova personalidade, novas incumbências e que está evoluindo, e evoluindo rapidamente, assim como a cidade. Esteve aqui a psicóloga Vera falando sobre o quê? Sobre saúde mental. 20 mil bauruenses têm problemas de saúde mental ou, mais propriamente, de doença mental. A semana que se inicia, a Semana da Conscientização e Orientação sobre Saúde Mental, é um projeto desse vereador. A criação dessa semana fomos nós que elaboramos esse projeto. E é bastante interessante, foi lido aqui toda uma programação, mas chama a atenção 2 itens. A questão da maioridade penal é uma questão fundamental e atualíssima a ser discutida. Teremos a discussão amanhã com as pessoas mais envolvidas no tema, qual seja a Defensoria Pública. Estaremos lá, muitíssimo importante essa mesa redonda, assim como a questão do crack na adolescência. Nossas famílias estão sendo sugadas pelo crack. Nossos filhos estão sendo, e netos estão sendo tragados pelo vício. Há necessidade de se contrapor a isso do ponto de vista institucional. Esse vereador também criou uma lei que é da Semana de Adoção de Crianças e Jovens na cidade de Bauru. Do que se trata? É fácil ser quem você é, pai, mãe ao lado, toda uma sustentação, família, lar, casa, irmãos, irmãs. Imagine você sem todos eles, sem pai, sem mãe, sem parentes. Imagine aonde estará o seu afeto. É disso que falamos, da miséria afetiva, da discriminação e preconceito em diversos níveis, racial, econômico. É disso que a Semana da Adoção fala. E quis o destino que nós tenhamos que questionar profundamente nossas identidades. Você é homossexual? Você é heterossexual? Você é bissexual? Houve tempo que só discutia a heterossexualidade, mas os novos tempos nos obrigam a questionamentos profundos sobre a questão afetiva. Pode um casal homossexual ser capaz de desenvolver a afetividade que uma criança precisa? São temas extremamente novos do ponto de vista vivencial, existencial e da própria ciência. Esse vereador defendeu com muita veemência a criação da Escola de Administração na gestão passada do prefeito Rodrigo Agostinho. E a escola está lá e tem sido motivo de muito orgulho. Veja só o que teremos na Semana da Adoção, elaborado pela Escola de Administração. Esteja lá, participe, veja só os temas.
uma palestra que refere sobre a seguinte questão: contribuições da psicologia para uma nova cultura de adoção, aspectos psicológicos da adoção interracial e da adoção por casais homoafetivos. Mente aquele que fala que tem todos os elementos elaborados para discutir essa questão. Ela é muito nova, é fácil teorizar, é difícil vivenciá-la, mesmo quanto espectador da questão. Mas lá está a Escola de Administração da Prefeitura suscitando a discussão. Também teremos novas perspectivas do processo de adoção. A famosa fila nacional não resolveu o problema. Há necessidade de respostas locais, desde que não agridam a legislação. A adoção em debate, a visão das famílias e dos adultos adotados, relatos de experiência. Há muito preconceito do brasileiro em relação à adoção. Faz parte da nossa cultura ou da nossa falta de cultura? Semana como essa faz com que você reflita sobre esses temas, faz com que você busque respostas e saia da sua zona de conforto do ponto de vista de reflexão. A adoção em debate, a visão das famílias e dos adultos adotados. Que tal ouvi-los? Que tal mudar os seus referenciais de afeto? Aí eu não tenho tempo para essas coisas. Um dia você terá. Adoção de crianças e adolescentes, vínculos, rupturas, ressignificação dos vínculos na construção do processo de adoção. Adotar é bom? Para quem? Para a criança, para a família, para todos. Adotar é permitir à criança uma nova realidade afetiva. E uma criança respondeu, uma criança que tinha um irmão adotivo. Quando questionada sobre o que é adoção, ele respondeu: quer dizer que você cresce no coração da mãe, em vez de crescer na barriga. Você está preparado para essa discussão? Você tem afeto suficiente para perceber isso? Angelina Jolie, Madonna, olha só as celebridades, mas são os heróis anônimos é que fazem a verdadeira adoção. Não que eles não tenham mérito, os artistas. Servem de exemplo. Mas a novela das 8 falou de adoção, de tráfico de crianças. Pois é a realidade. Mérito na novela. Mas a vida é muito mais difícil. Então, a Semana de Adoção está aí para que possamos discutir de maneira clara e objetiva o dia a dia daqueles que precisam de afeto. E você pode ser a referência afetiva para aquele que necessita. Já pensou nisso? Obrigado, senhor presidente. É só isso. Exposição. Próximo vereador inscrito, vereador Raul Aparecido Gonçalves de Paula, que pede a palavra e a terá por 10 minutos. Senhor presidente Adoc, componentes da mesa diretora, vereadores, ouvintes da Rádio Ouro Verde, os telespectadores da TV Câmara e TV Privé e os nossos ouvintes do plenário, nessa galeria. Eu gostaria de começar minha fala parabenizando o jornalista Benedito Requena, que mandou uma carta datada aqui de 13 de maio, falando a respeito daquela posição que eu toquei na semana passada em relação à origem, né, porquê da palavra gari. E como a carta dele foi bastante esclarecedora, eu queria dividir isso, né, com todo mundo que ouviu a data de comemoração, o dia do gari, a semana passada. E ele fala aqui assim: a palavra gari provém do nome próprio gari, em francês, Gary, né? G-A-R-R-I. É que nos anos 1800, uma empresa francesa venceu uma licitação para a limpeza das ruas do Rio de Janeiro. Seu incorporador, figura muito popular na época, chamava-se Aleixo Gari. O contrato venceu, a empresa foi embora, mas a palavra gari ficou para sempre em nossa língua, designando todo o trabalho que realiza a limpeza das ruas. Está aí registrado, né, a informação da onde veio a origem da palavra gari. Eu queria aqui fazer um alerta ao que está acontecendo em relação aos exames de ressonância nuclear magnética no município de Bauru. Pasmem vocês que na cidade de Bauru nós temos 5 equipamentos fazendo ressonância nuclear magnética. 4 deles estão à disposição da iniciativa privada.
e apenas um, que está no hospital estadual, faz os exames dos pacientes de Bauru, internados na rede pública e também da região. Bom, não preciso dizer para vocês o que está acontecendo. Ao ponto de os pacientes internados, olha bem, os pacientes internados dentro do hospital de base não estão tendo acesso com menos de 10, 15 dias a fazer um exame de ressonância nuclear magnética, mesmo tendo acidentes vasculares cerebrais, tumores e etc. Gente, eu fico muito incomodado estando aqui discutindo dívida da Coab, onde nós estamos fazendo aí, pagando juros de 3 milhões ao mês, sendo que um aparelho de ressonância nuclear magnética custa metade desse valor. Ou seja, com 2 milhões de reais você poderia estar comprando um equipamento desse e estar colocando à disposição da população. Nós estamos falando em 1/3 da cidade utilizando 4 equipamentos e nós estamos falando em 2/3 da cidade mais a região toda utilizando um equipamento. É querer arrumar encrenca para a cabeça. Então eu quero deixar aqui o registro disso. Nós não podemos, enquanto estando aqui no poder público, fechar os olhos para isso. Por isso que eu defendo aqui que o município tem que acordar, o município tem que sentar com todos os gestores e nós temos que participar de uma forma mais ativa na escolha das prioridades que a cidade precisa, principalmente ouvindo a parte técnica e os médicos. Queria também ler para vocês o e-mail que nós recebemos do Ministério das Cidades. Nós vamos ter aí audiência pública e nós pedimos para o Ministério das Cidades se manifestar em relação à possibilidade, se durante esse processo todo, eu não estou falando aqui em modificar o tipo de estação de tratamento de esgoto, porque ela já está definida, mas eu estou falando aqui em, se houver necessidade de fazer algum ajuste de projeto para que a estação de tratamento de esgoto funcione, isso seja feito. Eu vou ler aqui na íntegra o e-mail recebido pelo Serviço de Informação ao Cidadão do Ministério das Cidades. Em atenção ao seu pedido de acesso à informação, formulado com base na Lei 12.527, regulamentada pelo Decreto 7.724, informamos que não há, olha bem, não há impedimento em que se alterar, atualizar o projeto. No entanto, caso haja aumento no orçamento em relação ao valor previsto inicialmente ao projeto original, não haverá aporte adicional de recursos pelo governo federal, devendo a diferença de valores ser arcada pelo proponente a título de contrapartida adicional. Comunicamos a Vossa Senhoria que a apresentação de recurso a esta resposta, se for o caso, deverá obedecer o disposto na seção tal. Tá? Eu só quero dizer para vocês que ninguém está pedindo aqui para mudar nada, para atrasar nada. O que nós queremos é fazer uma discussão sadia para que a estação funcione. Nós estamos com problema nas 2 estações que estão em funcionamento. O esgoto está entrando e está saindo da mesma forma. Nós temos que perguntar por quê, o que é que está acontecendo. Foram as mesmas pessoas que fizeram esse projeto agora? Foram os que fizeram o projeto da estação do Gasparini? Eu não sei. Isso tudo tem que vir a público durante as audiências públicas. É bom para Bauru, é bom para nós todos. Outro item que eu gostaria de citar é em relação a uma audiência pública que a Câmara acabou de aprovar em relação à pichação na cidade de Bauru. Gente, eu fiquei assim abismado, né? Estou abismado com as pichações que acontecem na cidade, como todos nós. E ainda o Jornal da Cidade estampou na sexta-feira a manchete: onda de pichações volta com força. Né? A onda de pichações volta com força. Eu acho que está na hora de nós acordarmos e começarmos a olhar isso no âmbito judicial e também no âmbito educacional. Eu queria dizer para vocês o seguinte: mesmo que a pichação se trate de um delito considerado de menor potencial, ofensivo, é claro, em tese ele não contribui para o aumento da sensação de insegurança ou violência urbana. A crescente onda de pichações e grafitagem tem afetado substancialmente a vida de milhares de cidadãos bauruenses. Por outro lado, as autoridades governamentais não conseguiram abordar ainda a questão de maneira eficiente. Logo, o problema permanece sem resposta. Pior, parece agravar-se. Constitui uma verdadeira praga a um profundo desrespeito pelas cidades as pichações degradantes que observamos no dia a dia. Torna-se cada vez mais intolerável a agressão provocada pelos pichadores,
que degradam de forma irresponsável e absurda monumentos, viadutos, edifícios públicos, particulares e tantos outros locais que mereceriam e merecem serem preservados e respeitados. Eu queria dizer para vocês, para quem não sabe, que é crime pichar. E existe uma lei federal, que é a Lei de Crimes Ambientais 9.605, de 98, que foi modificada recentemente, agora em março, pela Lei 12.408, de 25 de maio de 2011, que faz o seguinte: é uma lei que vai fazer com que todos nós temos que obedecê-la, ou então você pode ser penalizado. Olha o que fala a lei: proibição de comercialização de tintas em embalagens do tipo aerosol a menores de 18 anos e da outras providências. É proibido menor de 18 anos comprar latinha de tinta em aerosol. O artigo 2º da lei fala o seguinte: fica proibida a comercialização de tintas em embalagens do tipo aerosol em todo o território nacional a menores de 18 anos, e ainda tem que estar na latinha escrito que é crime a pichação. Tem que estar lá escrito. Toda nota fiscal lançada sobre a venda desse produto deve possuir identificação do comprador. Independente de outras combinações legais, o descumprimento do disposto nesse artigo fala em uma palavra pesada que só os advogados conseguem entender, ó, conspuscar, né? Que na verdade seria você contribuir para a sujeira, poluição e manchar todo o patrimônio público e também dos particulares. E veja bem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Se o bem for tombado, essa detenção começa com 6 meses. Então veja, a lei está aí, ela existe e ela precisa acontecer de forma na prática, ela tem que ser executada. Nessa mesma lei que a Dilma sancionou, não constitui crime a prática de grafite. Por isso que eu pedi uma audiência pública, nós temos que diferenciar o grafite da pichação. Tá? Realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e quando couber pelo locatário ou arrendatário do bem privado. E no caso do bem público, com autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Ou seja, mesmo a grafitagem precisa de uma autorização por escrito de quem é dono do imóvel, inclusive do próprio município. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: nós vamos discutir tudo isso em audiência. Para terminar, presidente, nós montamos um projeto de lei para tentar acrescentar alguns tópicos nessa lei e fazer com que ela aconteça no município. Quantos dos nossos alunos que estão nas nossas escolas públicas e mesmo privadas sabem da existência da lei? Nós tínhamos que ter uma placa lá, fixada, para todo aluno que entrar na escola ler e saber que isso é crime. Nós temos que ter instrução, não só punição. Por isso, o projeto de lei que já está pronto, nós queremos primeiro discutir com todas as entidades envolvidas no processo, quer judiciária, militar, educacional, para que a gente possa elaborar um projeto de maior estirpe. Obrigado, presidente. Quero agradecer a presença do ex-prefeito Nilson Costa, que se encontra aqui, e solicitar também para que o novo vereador Dr. Paulo faça adentrar o ex-prefeito aqui até o plenário dessa casa. Próximo vereador inscrito, novo vereador Renato Celso Bonampurini, que dispensa o uso da palavra. Próximo vereador, novo vereador Roberval Sakai, que dispensa o uso da palavra. Próximo vereador, novo vereador Roque José Ferreira, pede a palavra e a terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, os presentes na galeria, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação, primeiramente eu gostaria vou registrar com pesar o falecimento do senhor Bonfim Soares Sobrinho, um amigo de longa data, que faleceu ontem e é um dos moradores antigos lá da Vila Nova Esperança, um dos fundadores do bairro. Então fica aqui
nós expressamos o nosso pesar à família do Bonfim, como era conhecido lá na Vila Nova Esperança. Gostaria de registrar também que dia 18 foi o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Criança e Adolescente, e nós tivemos a oportunidade de realizar nessa casa uma excelente audiência pública. Aproveito para agradecer a presença dos vereadores que aqui vieram, que participaram, que contribuíram, e também as secretarias que aqui também estiveram. Esse é um tema bastante espinhoso, os casos estão aumentando, o vereador Natalino que esteve presente em toda a audiência, porque está havendo mais notificações de abuso e de exploração sexual. E nessa audiência, nós também tivemos um momento muito importante, quando nós registramos o depoimento de 2 secretários que, de fato, foram muito corajosos. O secretário de Esporte, o Roger Barude, e o secretário da Cultura, o Elson Reis, que admitiram que eles têm muita dificuldade para tratar desse tema. E são 2 secretarias muito sensíveis, vereador Arildo, que também esteve presente na audiência, porque lidam com a média de 8.000 crianças e jovens com essa idade. Essa casa teve a oportunidade de aprovar uma lei municipal de nossa autoria, que contou com o apoio unânime dos vereadores, para enfrentar esse problema no âmbito municipal. E essa lei também previa que fosse elaborado o Plano Municipal de Enfrentamento ao Abuso e à Violência contra a Criança. Durante os anos de 2011 e 2012, nós insistimos, tivemos o cuidado de preparar uma minuta de plano, várias reuniões aconteceram aqui nessa casa, entregamos ao Executivo com a perspectiva de que o Executivo nos devolvesse como um projeto de lei. Infelizmente, isso não ocorreu, e frente ao que nós observamos na audiência pública, nós, então, chegamos à conclusão que nós devemos apresentar esse projeto de lei via legislativa, porque é um programa, né? Um programa que estabelece metas, diretrizes e ações e propõe resolutividade para essa situação. É mais uma ferramenta que pode contribuir de maneira bastante importante para que esse dilema que afeta um número cada vez maior de crianças e jovens na cidade de Bauru possa ser enfrentado com seriedade, com serenidade e com perspectivas de se efetivar formas de combate. Uma outra questão, também bastante importante para a gente discutir aqui, é com relação à Conferência das Cidades. Conferência Municipal das Cidades, Conferência Estadual e a Conferência Nacional, que se realizou nesse final de semana aqui na cidade de Bauru. Nós estivemos lá acompanhando, junto com o vereador Dr. Paulo, junto também com o vereador Natalino, esteve presente também o GOB e outros trabalhadores aqui da Câmara que trabalham na assessoria de vereadores. Essas conferências, elas são importantes porque em determinadas discussões, principalmente em relação a alguns temas, é possível perceber qual é a visão que muitos gestores públicos e pessoas que se credenciam para participar desses debates têm em relação à formação da nossa sociedade. 3 questões me chamaram bastante a atenção nessa conferência, principalmente na plenária final, quando foi apresentada uma proposta de que todos os empreendimentos imobiliários aqui em Bauru, de médio e grande porte, denominado condomínios, antes deles serem executados, eles deveriam passar por audiência pública nessa casa. A proposta, ela vai de encontro com o que está previsto no plano diretor, que a casa, infelizmente, na legislatura passada, se recusou a regulamentar, que é o estudo de impacto de vizinhança.
Para nossa estranheza, doutor Paulo, apareceu uma emenda propondo que essas audiências públicas ficassem concentradas aos empreendimentos de interesse social. E todos nós sabemos que os empreendimentos de interesse social são os empreendimentos do projeto Minha Casa Minha Vida, que atendem principalmente pessoas que ganham até 3 salários mínimos e de 3 até 10 salários mínimos. Me chamou a atenção também, vereador Natalino, os argumentos para isso. Eu me lembro que até teve uma procuradora da prefeitura que argumentou, dizendo que para os outros empreendimentos existem diretrizes que são cumpridas. As diretrizes funcionam de acordo com a ocasião, porque essas diretrizes não estão inscritas na lei. As diretrizes têm que estar na lei, aprovada através do estudo de impacto de vizinhança e do relatório Reive-Ive. O que eu senti nesse debate foi uma visão rigorosamente preconceituosa, baseada num preconceito social e num preconceito de classe. O que se traduz nos locais aonde estão sendo construídos os projetos, doutor Paulo. É comum a disseminação de preconceito contra aqueles que menos têm. Junto com o preconceito, a criminalização daqueles que menos têm. O projeto Minha Casa Minha Vida, ele foi concebido para os imóveis serem construídos aonde existe urbanização, para se evitar obras de infraestrutura que são caras, como transporte, escolas, saúde, acesso ao lazer e acesso à educação. O que nós estamos observando é que, pela falta de áreas públicas e a concepção de se construir grandes núcleos, esses bairros estão sendo empurrados para além da periferia, o que tende a agravar determinados problemas de caráter social. Então é muito importante, e eu conversava com o nobre vereador Sandro, o programa Minha Casa Minha Vida, ele resolve todos os problemas de moradia no Brasil? Não, não resolve. Mas é um programa que ameniza determinadas situações. E nós não podemos permitir que esse programa, que atende aqueles que menos têm, seja colocado em descrédito. Como foram levantadas discussões lá, na Conferência das Cidades, por pessoas que inclusive integram o grupo multissetorial, que organiza toda essa discussão aqui em Bauru, eu cheguei à conclusão que é necessário convocar uma audiência pública, trazer aqui os responsáveis, a coordenadora do grupo multissetorial, representante da SEBS, representantes da CEPLAN, para que essa discussão seja feita da forma mais transparente, porque são recursos públicos, recursos dos trabalhadores que estão financiando essas casas. E nós não podemos permitir que se crie aqui um cordão sanitário para proteger determinadas áreas nobres e empurrar cada vez mais aqueles que menos têm para longe da ocupação espacial da cidade, que o tema da conferência foi reforma urbana. Por fim, senhor presidente, para concluir, outras 2 discussões muito importantes foram realizadas na conferência. Nós esperamos que agora os resultados da conferência se traduzam em políticas públicas e por elas nós vamos combater. Uma questão que é a questão relativa a transporte urbano, que foi a discussão de se buscar constituir aqui em Bauru os mecanismos a médio prazo para que nós tenhamos uma empresa pública de transportes que seja capaz de operar, organizar, planejar e financiar o próprio sistema. Uma outra decisão importante dessa comissão foi a discussão para, no curto prazo, combinando com outras medidas, instituir a tarifa zero. E já de imediato, na próxima concessão, dar mais qualidade, inclusive ao transporte, aos veículos que são utilizados, agregando novas tecnologias de motores que poluem menos, os ônibus terem câmbio automático e terem um motor traseiro para trazer
mais conforto à população. Então, acho que a conferência preencheu os seus requisitos básicos e agora compete a nós combater por aquilo que foi aprovado nessa conferência. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, nova vereadora Thelma Regina da Cunha Gobi, que dispensa o uso da palavra. Encerrada o rol de oradores, passaremos em seguida ao intervalo regimental. Portanto, está suspensa a sessão às 16h47.